unidade doméstica, ou âmbito familiar, ou relação de afeto. Então, unidade doméstica seria unidade doméstica, ou âmbito familiar, ou relação de afeto. É preciso um desses vínculos, um desses três vínculos. Ou o vínculo doméstico, ou o vínculo familiar, ou o vínculo de afeto. É preciso um desses vínculos. Tá? Então, imaginemos, o sujeito agride uma prostituta por razões de gênero. O sujeito agride uma prostituta por razões de gênero. Mas ele não tem nenhum vínculo com ela. Não tem vínculo doméstico, nem familiar, nem de afeto. Logo, não se aplica a Lei Maria da Penha. Para se aplicar a Lei Maria da Penha, não basta agredir uma mulher vulnerável por razões de gênero. Não basta agredir por razões de gênero. É preciso que haja um vínculo entre eles, um vínculo doméstico ou familiar ou de afeto. Então, se ele agride uma prostituta, mas que ele não tinha vínculo nenhum com ela, ainda que por razões de gênero, não se aplica a Lei Maria da Penha. Então, são três vínculos que nós vamos estudar. O vínculo doméstico, o vínculo familiar e o vínculo afetivo. Nesses três vínculos, não se exige a coabitação entre o autor e a vítima. Coabitação é morar junto. Não se exige que eles morem ou tenham morado junto. Nesses três vínculos, não se exige coabitação, isto é, que morem juntos ou que tenham morado juntos. É a súmula 600 do STJ. Ok? Então vamos explicar primeiro o vínculo doméstico, o vínculo de unidade doméstica. O que é esse vínculo de unidade doméstica? É o espaço de convívio permanente de pessoas, ainda que esporadicamente agregadas. Então, é o espaço de convívio permanente de pessoas. Então, aqui não se exige vínculo familiar, nem vínculo afetivo. Não se exige aqui vínculo familiar nem vínculo afetivo. Então, o vínculo de unidade doméstica é o convívio permanente entre pessoas. Então, exemplo, patrão e a empregada, que tem um convívio ali, tá? Patroa e a empregada, ou patrão e a empregada. Outro exemplo, uma república de mulheres. República de mulheres. Então, isso é um vínculo de unidade doméstica. Pessoas que convivem ali de forma permanente. O convívio permanente é o convívio prolongado no tempo. Permanente, prolongado no tempo. Tá? Então a pessoa está morando junto ali com uma mulher ali, uma amiga foi morar com a outra num apartamento ali por um mês. Já é um convívio permanente, está morando lá por um mês. Tá? É um convívio permanente, já se prolongou no tempo. Ok? Muito bem. E na relação de trabalho? É um vínculo de unidade doméstica? Então o sujeito agride a colega de trabalho. Aplica-se a Lei Maria da Penha se ele agride a colega de trabalho por razões de gênero? Primeira corrente, sim, porque existe entre eles um vínculo de unidade doméstica. Unidade doméstica é um convívio permanente. Não precisa ser convívio afetivo, nem convívio sob o mesmo teto. Não precisa morar junto. Não precisa ser um convívio afetivo nem morar junto, né? Não se exige que morem no mesmo teto, que morem juntos. Ok? Primeira corrente. Segunda corrente, não se aplica a Lei Maria da Penha. Não se aplica a Lei Maria da Penha. Em relação aí, patrão e empregado. Não se aplicaria. Então tem essa polêmica aí, se aplica ou não se aplica. Tem duas correntes. Tá? O crime não precisa ocorrer no local da unidade doméstica. Não precisa ocorrer no local da unidade doméstica. Pode ocorrer fora do local. Uma outra questão. A faxineira. O sujeito agride a faxineira que vai uma vez por semana. Se aplica a Lei Maria da Penha? Agride por razões de gênero. Agride por razões de gênero a faxineira que vai lá uma vez por semana. Aplica-se a Lei Maria da Penha? Primeira corrente, não, porque não há um convívio permanente. Não há um convívio permanente. Uma vez por semana só, né? Segunda corrente, depende. Se ela presta serviço no local há bastante tempo, aplica-se. Porque o convívio permanente não precisa ser diário. O convívio permanente é um convívio prolongado no tempo, não precisa ser um convívio diário. Tá? Então vejam só, né? Se aplica a Lei Maria da Penha quando se agride a empregada doméstica. Ainda que a empregada não more no local, mas ela está lá convivendo diariamente naquela unidade doméstica.
ou mesmo não sendo diária, no caso da faxineira que trabalha lá há anos, né? Por que não se aplicaria então na relação de trabalho, né? Porque não se exige que more no local, né? Não se exige a moradia. Convívio permanente, vínculo de unidade familiar, é aquele vínculo de um convívio permanente entre pessoas no mesmo espaço. Então, no vínculo de trabalho me parece que também há esse convívio permanente de pessoas no mesmo espaço. Mas é polêmico o assunto, lembrando isso, polêmico. O outro vínculo é o vínculo familiar, artigo 5º, inciso 2º da lei. São 3 situações de vínculo familiar. Primeiro, laços naturais. Laços naturais seria aí a família consanguínea. Família consanguínea, que seria ascendente, descendentes e colaterais até 4º grau. E segundo, laços de afinidade. Seria o parentesco por afinidade, que é o vínculo entre o cônjuge ou companheiro e os parentes do outro. Vínculo entre o cônjuge ou companheiro e os parentes do outro. Aí seria sogro, sogra, genro, nora, padrasto, madrasta, cunhado, enteado, enteada, né? Seria a afinidade, né? Sogros, sogra, né? Só que abrange a vítima tem que ser feminina, né? Então seria uma vítima que seja a sogra, a enteada, a madrasta, ok? E o terceiro parentesco familiar, vínculo familiar é o parentesco por vontade expressa. Por vontade expressa seria a adoção e o parentesco socioafetivo, quando a pessoa socioafetivo é criado ali como se fosse um parente, né? Criado ali como se fosse filho, como se fosse uma irmã. Então você agride a mulher que ele considera como sendo irmã, tá? Então, quando se fala em vínculo familiar, seria a família de sangue, né? Família de sangue. Seria ascendente, descendente e colaterais até 4º grau. Seria o parentesco por afinidade, né? Sogra, nora, enteada, madrasta, né? Agride uma dessas pessoas, né? Cunhada, né? E o parentesco por vontade expressa, né? Que é o caso da adoção, e o parentesco socioafetivo, né? Aquele filho de criação, né? Aquela pessoa que é considerada irmã, né? Então o sujeito agride aquela pessoa que ele considera uma irmã de criação. Então vejam só, no vínculo familiar não é preciso uma convivência permanente sob o mesmo teto. Não é preciso uma convivência permanente sob o mesmo teto, tá? E depois nós temos o terceiro vínculo. Então pode ser um vínculo de unidade doméstica ou vínculo familiar. E terceiro, qualquer relação íntima de afeto. Qualquer relação íntima de afeto. Aqui é o fato de conviver ou ter convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Conviver ou ter convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Qualquer relação íntima de afeto. Não precisa ter morado junto. Coabitação é morar junto. Não precisa ter. É uma convivência íntima. Mas não precisa ter morado junto. Então, agride a noiva ou a ex-noiva. Agride a noiva ou a ex-noiva. Agride a esposa ou a ex-esposa, a companheira ou a ex-companheira, e assim por diante. E se agredir a namorada ou a ex-namorada? Bom, se for um namoro passageiro, daí não se aplica a Lei Maria da Penha. Ah, namorou aí 2 dias, depois agrediu. Não é a Lei Maria da Penha, se for um namoro passageiro, porque aí não chega a ter uma relação íntima de afeto, né? Uma relação íntima de afeto não pode ter assim uma coisa que aconteceu de forma rápida, né? Agora, se for um namoro que teve aí algum tempo razoável, daí se aplica a Lei Maria da Penha. Então, é preciso analisar o caso concreto, tá? A lei fala em relação íntima de afeto. Relação íntima de afeto. Então, não abrange agressões a uma amiga, relação íntima de amizade. Posição dominante, não se aplica a relação de amizade, nem a vizinha, agredir uma vizinha, também não se aplica. Tem que ser uma relação íntima de afeto. Aqui é um relacionamento amoroso. Afeto aqui, lê-se, relacionamento amoroso. Tá? Bom, a Lei Maria da Penha diz que não precisa ter coabitado, não precisa ter vivido sob o mesmo teto. Não precisa ter vivido sob o mesmo teto, segundo a Lei Maria da Penha. Só que a Convenção de Belém do Pará, que está acima da lei, que é um tratado de direitos humanos. A Convenção de Belém do Pará diz só há violência doméstica nas relações íntimas de afeto
em que houve convivência sob o mesmo teto. E aí? A lei diz, relação íntima de afeto não precisa ter convivido sob o mesmo teto. A Convenção de Belém do Pará, que está acima da lei, né, que equipara-se a um tratado de direitos humanos, está acima da lei, portanto, diz, na relação íntima de afeto, para aplicar, para ser violência doméstica, precisa ter convivido sob o mesmo teto. E aí? Primeira corrente, prevalece a convenção, que é hierarquicamente superior. Logo, nas relações íntimas de afeto só se aplica a Lei Maria da Penha se vivem ou viveram sob o mesmo teto. Segunda corrente, que é a dominante, pacífico no STJ. Não precisa conviver sob o mesmo teto, tem a súmula. Não precisa ter convivido sob o mesmo teto, tem a súmula 600, inclusive. Independe de coabitação. Porque sempre que houver um conflito entre um tratado e uma lei, ainda que o tratado seja superior à lei, mas sempre que houver conflito entre o tratado e a lei, mas a lei proteger de forma mais ampla, prevalece a lei. Tá? Prevalece a lei. No conflito entre o tratado e a lei interna, prevalece a norma de maior proteção. No conflito entre o tratado e a lei interna, prevalece a norma de maior proteção. Se a norma de maior proteção for a lei, prevalece a lei. Então a lei protege de forma mais ampla, porque a lei diz, basta a relação íntima de afeto. Não precisa conviver ou ter convivido sob o mesmo teto. Então é a posição do STJ.